Fala pessoal, vamos começar a nossa aula falando aí sobre América e paisagens naturais, certo? Ponto agora, primeiro nós começamos falando sobre o relevo e bacias hidrográficas, tá? Sobre as bacias hidrográficas, é importante nós entendermos primeiramente o que são os divisores de água, tá? Nada mais são do que pontos mais elevados no continente, um determinado território, tá? Que servem como divisores de água. O próprio nome já está dizendo. Isso quer dizer o quê? Que a chuva ou a água que se formar em áreas mais elevadas, no caso nós estamos vendo aí uma montanha, né? O derretimento dessa neve vai gerar dois pontos, né, de descida, de escoamento de água. Um de um lado, outro do outro, tá? Por isso, divisor de águas. Bom, mas e daí? O que isso tem a ver? Qual a importância disso? Tá? Normalmente, são esses divisores de água que vão aí formar a maioria dos rios de um determinado território, certo? Então, entender da onde essa água vem, ela é muito, esse conhecimento ele é muito importante, uma vez que é a água potável que vai abastecer as cidades, né, existentes por todo um território, ok? Então, esse divisor de água vai acabar formando as bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas? São áreas dentro do território, né? Pode ser um continente, um país, enfim, certo? Que escoam numa determinada direção. Então, aqui nós vemos o continente americano e dividido por essas cores, eu tenho bacias hidrográficas diferentes. Todas essas bacias, né, têm aí os seus rios escoando numa determinada direção, tá? Então, todos os rios mais a área que está próxima formam uma bacia hidrográfica, certo? A importância, como eu já disse, né, se nós pensarmos no Brasil, alguns anos atrás, nós tivemos desabastecimento na região sudeste, né? E isso por quê? Uma falta de planejamento do governo. Ah, professor, mas teve a questão das chuvas, né? Nesse ano choveu menos e talvez seja por isso que eu tenha um desabastecimento. Bom, os fatores naturais eles acontecem, eles ocorrem mesmo, certo? E podem influenciar no abastecimento, enfim, em alguma determinada situação que nós temos. Agora, é vital que o poder público, né, o governo, se antecipe a esses problemas e faça os estudos necessários para que esses problemas possam ser sanados. Ah, professor, mas falta de chuva, como é que eu posso sanar isso? Canais, né? Então, ligando dois pontos onde eu tenho aí uma região onde chova mais, como eu poderia ligar essa região a uma área que pode vir a faltar água, né? É claro que eu estou falando isso de uma maneira bem simplista. Existem formas, sim, de você sanar esses problemas, ok? Então, só um minutinho. Está acabando aqui a bateria. Eu vou ligar aqui o computador para a gente dar prosseguimento à nossa videoaula. Ok, agora sem nenhum problema, nenhuma interferência. Então, vamos lá. Falamos sobre bacias hidrográficas, agora vamos para o próximo ponto, dobramentos, tá? Também ligado aos divisores de águas. O que são os dobramentos? Dobramentos são áreas montanhosas, né? Normalmente eu estou falando aí de montanhas que têm altitudes mais elevadas, certo? Muitas vezes nós vamos ver também o termo dobramentos modernos, ou seja, a rocha que se dobrou e formou uma grande cadeia montanhosa. Nessa imagem, eu vejo exatamente isso. A rocha se dobrou e formou um relevo montanhoso. Ah, professor, mas como pode isso, né? A rocha se dobrar? Bom, nós já vimos lá atrás sobre a existência das placas tectônicas. Então, só dando uma recordada, né, nesse tema, placas tectônicas são grandes porções de rocha, né, que formam o planeta Terra. Essas porções, esses pedaços que nós estamos vendo aqui por cores diferentes,
formam as placas tectônicas. Aqui no caso, como nós estamos falando de América, nós vemos a placa norte-americana, a placa das Caraíbas e a placa sul-americana. Então, é interessante nós lembrarmos e notarmos que as placas elas estão em constante movimento, certo? Movimentadas lá pela ação do magma, né, pelo movimento do magma presente no manto terrestre, ok? Então, aqui nesse caso, no lado esquerdo aqui da placa norte-americana, eu tenho um choque com a placa pacífica, né? E na placa sul-americana, eu tenho um choque com a placa de Nazca, certo? E do lado direito, aqui na parte da placa norte-americana, eu tenho um afastamento de placas e o mesmo ocorre com a placa sul-americana. Isso vai gerar alguns fenômenos diferentes. Na área de choque de placas tectônicas, eu vou ter aí a formação de dobramentos, ou muitas vezes a presença de vulcões, terremotos, né? Então o choque entre as placas ele vai gerar aí reflexos muito mais significativos por conta aí de uma movimentação dessas rochas do que no caso do afastamento. No caso do afastamento, eu tenho aí a liberação de magma, né, que se transforma em lava, e aí eu posso ter aí a formação de alguns vulcões, mas sempre de uma forma menos impactante, tá? Esse choque de placas tectônicas, então, vão formar os dobramentos modernos, as cadeias montanhosas, certo? Espero que essa parte tenha ficado clara. Bom, junto a esses fenômenos, eu tenho aí a liberação de forças endógenas e forças exógenas. As forças endógenas, elas acontecem por conta de uma ação presente no centro da Terra. Então, é algo que ocorre no centro da Terra que libera essa força na superfície. No caso dos vulcões, né, eu tenho aí um exemplo de uma força endógena. Eu vejo aqui a câmara magmática, né, e a força vem dessa região, né, e se externaliza na parte externa do planeta, certo? Com a formação de um vulcão. Outros exemplos de forças endógenas são os terremotos, os maremotos, né? A formação das montanhas, certo? Todos esses fenômenos naturais decorrentes de uma força que vem aí do centro da Terra, tá? E eu tenho também as forças exógenas. As forças exógenas, elas atuam na superfície da Terra, né? De fora, algo que ocorre na parte externa que age sobre o relevo. Um exemplo, como nós estamos vendo, são as chuvas, né, que acabam desgastando o relevo, porque ela gera erosão. Tá? A chuva, né, é uma das forças mais impactantes, né, nesse processo de erosão do relevo. Tá? Eu tenho também a presença dos rios, que geram aí um desgaste, geram uma erosão, né? A mudança de temperatura, os seres vivos que também geram aí um impacto no relevo, né, geram um desgaste. E aí nós entendemos por que o Brasil ele possui aí relevo relativamente baixo em relação a outros países, como é o caso do Japão. O Brasil ele está afastado das áreas de choque de placas tectônicas, da borda, né, onde ocorre o choque das placas. Consequentemente, as forças que atuam no território brasileiro, com mais impacto, com mais frequência, são as forças exógenas. Tá? Então, eu tenho desgaste do relevo, diferente do Japão, onde o choque de placas tectônicas acabam gerando relevos mais elevados, cadeias montanhosas, né? A presença de vulcões, ok? Forças endógenas e exógenas, tá? O próximo tópico aí são os istmos. Bom, no caso do continente americano, eu destaquei aqui naquele mapinha das placas tectônicas o istmo existente no continente americano. Tá? Vocês veem aí circulado em vermelho, com uma setinha muito bem feita,
né? Que eu tenho um pedaço de terra ligando a América do Sul à América do Norte, né? Istmo, então, é todo pedaço de terra que liga dois maiores. Nesse caso, nós temos a América Central, né, como presente ali nesse istmo, nesse pedaço de terra, tá? Bom, por hoje, gente, é só, tá? Eu quero agora que vocês deem uma estudada nos pontos que nós falamos e qualquer dúvida, perguntem, certo? Nós temos um canal e usem esse canal para tirar aí qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, tá? Até mais!